João capítulo 9. Louvado seja Deus. Quem achou aí, diga amém. A cura de um cego de nascença. João 9. Glória a Deus. João capítulo 9. Quem achou, diga graças a Deus. Diz assim: quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. E os discípulos de Jesus perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondendo: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que se manifestasse nele a obra de quem? De Deus. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do quê? Do mundo. E tendo dito isto, cuspiu na terra, fez lodo com a saliva e aplicou aonde, pessoal? Aos olhos do cego. E disse: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. O cego foi e lavou-se e voltou vendo. Então os discípulos e os que dantes o tinham visto a mendigar perguntaram: não é este o que estava sentado pedindo esmola? Alguns diziam que era ele, outros diziam: parece com ele. Mas ele mesmo insistia: sou eu. Poder vos assentar, aplauda ao Senhor com alegria. Eu vou pedir para aplauda ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Queridos, a palavra que acabei de ler aqui fala sobre o jovem, que ele nasceu cego. A palavra de Deus mostra isso, que ele nasceu o que, pessoal? Cego. E essa cegueira atrapalhava a vida dele completamente. A Bíblia diz que aquele homem, ele vivia no caminho pedindo esmola. Ele estava o quê? Pedindo o quê? Esmola. E o Senhor Jesus, vendo aquele jovem, chamou ele. E quando chamou ele, as pessoas logo perguntaram: por que aconteceu isso com ele? Por que ele está assim? Por que ele está sofrendo? Por que ele não enxerga? Às vezes a gente passa, muitas das vezes, por certas situações que a gente diz assim: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que dá certo na vida de fulano e não deu na minha? Por que acontece isso, aquilo? A gente fica procurando resposta. É ou não é? O casamento que podia dar certo não deu. Uma situação que podia ter gerado resultados sobrenaturais e muitas das vezes não aconteceu naquele momento. Mas Deus tem uma palavra de fé para você. Não é por acaso, é propósito de Deus. Deus tem um propósito na vida de cada pessoa. E o Espírito Santo tinha um propósito na vida daquele homem. Ele não podia enxergar desde a sua nascença. E Jesus olha para aquele rapaz e logo vem as pessoas e diz: quem pecou, foi ele ou foi o pai? Foi a mãe? Não. Ele está assim porque é para se manifestar a glória de quem? De Deus. Naquele momento, o Senhor Jesus cuspiu no chão. Se você estivesse lá naquele momento, você ia dizer: por que o Senhor Jesus fez isso? Não poderia orar por esse rapaz, dizer que está curado? Poderia chegar e determinar: olha, passe a enxergar agora? Não, Jesus fez da maneira que lhe convinha fazer. Às vezes você quer do seu jeito, mas não é do seu jeito. É do jeito de Deus. Não é da sua forma, é da forma de Deus. Aí Jesus começa a fazer aquilo que não tem explicação científica, aquilo que não tem explicação humana, e ele cospe no chão. Algumas pessoas dizem: rapaz, Jesus está fazendo nojeira. Jesus está fazendo uma coisa que não é coisa de criança que ele está fazendo. E ele começa a amassar o barro. Amém? Começa a fazer lama. Hein, Binho? Já pensou? Jesus fazendo lama, pegar a lama, passar no seu olho, assim, no seu olho, melar a sua cara toda de lama. Hein? As pessoas não iam ficar chateadas, ainda tinha cuspe. Rapaz, não bastava cuspir, ainda teve que pegar a lama com cuspe e passar no olho do rapaz. Tem muita gente que vive simplesmente para criticar o projeto de Deus. Tem muita gente que se levanta contra o propósito de Deus só para criticar. Mas Deus está dizendo para você: não olhe para a crítica, não olhe para fora. Simplesmente glorifique a Deus pelo aquilo que Ele está fazendo, porque Ele vai fazer o milagre da maneira dEle. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E ali Jesus pega, faz aquela lama toda, passa
cara do rapaz. Eu acredito que melou o cabelo, melou o olho, melou, se ele tinha barba, melou a barba toda, ele ficou todo irreconhecido. Aí Jesus faz uma coisa que a gente também não consegue entender. Ele fala para aquele rapaz: olha, agora você vai lá no tanque e lava. Você sabe que para um cego é difícil, sempre é mais difícil. E Jesus está dizendo: vá lá sozinho, eu não vou com você. Você vai lá e lava. Deus muitas das vezes está dizendo: tem coisas que Ele vai fazer na sua vida que você vai precisar se levantar na fé. Se levantar na fé. E mesmo sem enxergar nada, ir e obedecer à voz dele. Quando aquele homem levanta e vendo tudo escuro, ele não enxergava nada na frente dele. Jesus disse: vai lá no tanque de Siloé. A palavra Siloé no hebraico quer dizer enviado. Quando nós falamos de apóstolo, nós falamos de enviado por Deus. A palavra apóstolo quer dizer enviado. Jesus estava dizendo: vai lá no tanque do apóstolo e lava. E aquele homem vai lá no tanque do enviado. As apalpadelas, meu Deus, que será? Que será que eu estou no caminho certo? E ele foi. Só que aquele homem entendeu que quando Deus manda, Deus garante. E ele chega lá no tanque de Siloé e começa a lavar o rosto sujo de cuspe e lama. Naquele momento, aquele homem começa a ter as primeiras imagens da vida dele. E a primeira imagem que Jesus mostra para ele é que aquele que está sujo precisa de água. Quando Jesus foi lá no tanque e encontrou uma mulher, e ele disse para aquela mulher: mulher, eu tenho sede. O tanque lá no Jacó, né? O tanque de Jacó. A mulher disse: olha, o judeu não pode falar com o samaritano. Aí Jesus disse: se você soubesse a quem pede água, tu o pediria e ele lhe daria água da vida. Aí ela olha para ele e diz o quê? Mas Senhor, o Senhor não tem nenhuma vasilha para pegar no tanque. Como vai me dar água? Se você beber da água desse tanque, você vai tornar a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, jamais você terá sede. Porque no seu ventre fluirá um rio de água viva. A sua experiência com Deus hoje vai te levar a ter um rio de água viva dentro de você. E novamente vem uma pergunta, e ela diz assim: Senhor, és tu maior do que o nosso pai Jacó? Aí ele fala com ela: mulher, vai lá e traz o teu marido. Aí a mulher olha e diz: eu não tenho marido. O Senhor está mandando eu trazer meu marido, mas eu não tenho marido. Aí Jesus diz: tu tiveste 5 e agora o que você tem não é 6. Pense que no lugar do poço, Jesus encontra um cego, Jesus encontra uma mulher com a vida destruída. Mas eu quero dizer uma coisa para você: olhe para o seu irmão e diga: o poço é lugar de restauração. Olhe para o seu irmão e diga: o poço é lugar de encontro com Deus. Você não entendeu não? Ainda que você tenha chegado nessa reunião no fundo do poço, na lama lá da cisterna, Deus vai te erguer com mão forte, com mão poderosa, porque Ele é o Deus fiel que vela sobre a sua palavra para cumprir. Tiveste 5 maridos e o que você tem agora não é seu. Você não dá certo com ninguém. Você até tenta ser feliz, mas não consegue. Aí ela olha para Jesus e disse: agora eu sei que tu és o que, pessoal? Profeta. Aí Jesus olha para aquela mulher está toda destruída. Ainda estava vivendo com o marido dos outros, porque ela já tinha casado 5 vezes e 5 vezes ela separou. Aí ela disse: agora eu não me caso mais, agora eu não vou mais de véu e grinalda, agora eu não entro mais na igreja com homem nenhum, agora eu vou buscar o dos outros. Foi essa a realidade daquela mulher. E ela viu que Jesus era profeta. E quando ela vê que Jesus é profeta, Jesus fala para ela: olha, vai e leva a minha palavra à cidade inteira. Quem sabe você está aqui e está com a vida destruída, e está com o casamento a boca rota, a ponto de separar. Quem sabe você está aqui, mas sua vida sentimental está aos cacos, sem condições nenhuma, você está sendo humilhado, envergonhado, vituperado. Mas Jesus disse para aquela mulher: vai levar minha palavra. Ele poderia dizer: vai se consertar primeiro, larga esse homem, muda de vida. Não. Você sabe por que Jesus não falou isso para ela? Porque ela já estava ciente que ela estava diante de um profeta. E poço é lugar de quê, pessoal? Restauração. Poço é lugar também de encontro com Deus. E ela se encontrou com Deus ali. Jesus disse: eu não vou pedir para você, em outras palavras, eu não vou pedir para você consertar, já está consertado. E aquela mulher foi e ganhou a cidade inteira. Você sabe o que Deus está dizendo?
que o milagre não começa amanhã, começa agora, quando você ouve a palavra. O perdão de Deus não começa amanhã, começa agora, quando você aceita o trabalhar de Deus na sua vida. O milagre começa a partir do momento em que você ouve e toma posse da palavra. E aquela mulher ganhou uma cidade. Se prepare, se você entrou aqui como essa mulher, você vai ganhar a sua família, você vai ganhar a sua casa, você vai viver milagres. Quantos creem, glorifique a Deus. Aleluia, glória a Deus. Poço é lugar de encontro. Voltando para o cego, todo cuspido e sujo. Quem sabe que tem muita gente assim, sabia? Gente que não enxerga um palmo à sua frente, está cego. Tem olhos para ver tudo, mas não consegue enxergar o plano de Deus para a vida dele. Não consegue enxergar o propósito de Deus para a vida dela. Está cego. E Jesus manda lá no poço. Vai lá no poço. Vai lá, porque poço é lugar de quê, pessoal? De encontro. E quando chega no poço, o primeiro contato que ele tem é com a água viva. E ele vai e começa a molhar o rosto. Deus começa a purificar ele. Começa a ele ter o contato com a água. E sabe o que é que acontece após? Ele olha para a água. E quando você olha para a água, sabe o que é que reflete na água? O seu rosto. A primeira vez que ele vê ele mesmo. Olhe para o seu irmão e diga: Deus quer que você enxergue quem você é de fato. Você não é qualquer um, você não é qualquer uma, você é escolhida, você é escolhido de Deus. Quem sabe você ainda não estava enxergando a obra que Deus tem na sua vida. O poço levou ele a enxergar quem ele era de fato. Quem sabe o diabo destruiu a sua autoestima. Você se olha como nada, se olha como um fracassado, derrotado. Você às vezes não fala com ninguém, mas dentro de você existe essa realidade. E hoje Jesus te trouxe aqui na Igreja Batista Evangelho Eterno para que você pudesse ter um encontro com o oleiro, com o Senhor, e pudesse ver quem você é de fato. Você não é aquilo que você pensa ou imagina, você é aquilo que Deus projetou. Você tem um chamado de Deus, você é escolhida de Deus, você é escolhido de Deus, e o Senhor vai te exaltar poderosamente. Ele olha para ele e diz: eu estou vendo o homem, eu estou vendo o homem que eu sou. E ele começa a enxergar. E quando ele começa a enxergar, quando você começar a enxergar quem você é de fato, algumas pessoas vão dizer que você não é você. Você sabe por quê? Porque as pessoas tinham uma visão de você. A Bíblia diz que as pessoas tinham uma visão daquele rapaz. A Bíblia fala que diziam que ele era mendigo. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: o povo dizia que ele era mendigo e que ele vivia de quê? De esmola, de favor. Quem sabe você entrou aqui sem enxergar nada, sem enxergar quem você é de fato, sem enxergar o propósito que Deus tem na sua vida, sem enxergar o que Deus quer fazer na sua vida, e subjugou a sua alma à mendigagem. As pessoas diziam que ele era mendigo. Mas a partir do momento que ele enxerga, as pessoas dizem assim: ele não é aquele rapaz. Não, ele não é não. Aí ele disse: eu sou a marca da transformação. Jesus passou na minha vida, ele cuspiu no meu rosto, cuspiu na lama, fez lama, passou no meu rosto. Foi um processo, eu fui humilhado. Mas quando ele me levou até o tanque, eu pude ver que aquilo ali tinha um propósito espiritual. Era fazer eu enxergar quem eu sou de fato. E aquele homem passou a ver. Deus vai fazer você ver a tua família transformada, o teu casamento transformado. Ele vai fazer uma obra poderosa na tua vida. Queridos, visão é tudo que você precisa. Amém? Quando você tem visão, você conquista. Quando você tem visão, você prospera. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu já vou finalizar a palavra falando sobre visão. Qual o network que Deus nos dá hoje aqui? Que a gente precisa ir até o poço, que a gente precisa se sujeitar a Deus, que a gente precisa lavar o nosso rosto, que a gente precisa enxergar quem a gente é, que a gente precisa entender que ainda que o nosso homem natural se corrompa, o interior se renova a cada dia, como diz o apóstolo Paulo. Ainda que a gente esteja passando por luta, Deus, ele restaura a nossa vida, como restaurou a vida daquela mulher. 5 divórcios, repita comigo: 5 divórcios, 5 maridos, e o que estava com ela não era dela, tinha dono, pegando o marido dos outros. Mas Jesus disse: eu vou mudar a sua vida, eu vou te dar água que ninguém pode te dar. É a água viva. Essa água está aqui hoje.
Deus está dizendo, você precisa beber dessa água. Você precisa beber dessa visão do Espírito Santo, do propósito de Deus. Quem sabe você entrou aqui deprimido, com crise de ansiedade, com transtorno psicótico, com, sei lá, um monte de coisa que disseram que você tem. Mas hoje Jesus está dizendo, olha, se você for lá no tanque, lavar o teu rosto, tirar essa lã, você vai enxergar a bênção de Deus que você é, o homem de Deus, a mulher de Deus que você é. 5 maridos e agora o que ela tinha não era dela. Às vezes a gente pensa assim, ó, no casamento é muito isso. Eu vou largar essa mulher porque essa mulher não presta. Eu vou largar esse homem porque esse homem não presta. Eu vou fazer, eu vou acontecer. Eu vou te dizer uma coisa, você pode casar, recasar, casar, recasar, casar. Você vai chegar a um ponto que você vai dizer, rapaz, eu não acho ninguém perfeito. Quem está entendendo, diga amém. Não existe homem perfeito não, rapaz. E não existe mulher perfeita. Todos são falhos. Todos vivem pela misericórdia de Deus. E às vezes a gente quer o casamento perfeito. Quer o lar perfeito. Não tem lar perfeito. Não tem. Amém? A gente fala com o filho, rapaz, faça isso, faça aquilo, o filho não quer fazer, é uma luta. Não existe filho perfeito, não existe filha perfeita. Olhe para a pessoa do seu lado e diga aí, filho de crente não é crente, viu? É Deus para converter e o cinto para consertar. Não, é uma benção. É só misericórdia. Você está pensando o quê? O filho vai crescendo, só misericórdia. Você tem que colocar ele na linha. Olha, aqui, enquanto você estiver aqui, quem manda sou eu. Você tem que usar essa linguagem. Vai passando o Espírito para ele. Não é? É fácil não. Minha filha ali, ó, eu quero assistir o BTS, eu quero assistir isso. Não. Aí, mas assiste, escondido. Aí a gente vai fazer o quê, irmãos? Minha filha, não tire foto assim, não faça sinal com o dedo, que dá errado. Aí apague, você vai apagar agora. Mas é isso. Vou tirar o celular, vai ficar sem nada. A gente quer um mundo mágico de Oz, mas a gente tem que entender que quando a gente era criança, a gente também era teimoso. Quantas vezes maninha mais paiinho falou pra você, hein? Minha filha, não faça, minha filha não vá, meu filho não vá. Eu vou mesmo, quem manda em mim sou eu. Ou não é? Mas hoje você está aqui com outra visão, com a outra mente, e Deus está dizendo, eu quero trabalhar na tua vida, eu quero mudar a tua história, eu quero lavar o teu rosto no tanque de Siloé, para que você veja a